Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar assistindo essa aula, mas muito obrigado por estar aqui. Eu espero que você esteja bem, esteja na sua casa, esteja em segurança. Para a aula dessa primeira semana envolvendo o caderno 4, a gente vai estar estudando o conteúdo de expressões numéricas. É, Essas atividades aqui, elas têm uma ideia de revisão de algum conteúdo que vocês já estudaram no quinto ano. Pelo menos eu espero. E nessa primeira parte, até o dia 10, a gente vai desenvolver as atividades que estão na página 4 e na página 5. O que eu vou pedir para vocês? Marcarem aqui a quantidade de aulas que a gente está observando, a quantidade de exercícios que a gente vai resolver, e depois vocês vão enviar para mim as fotos das respostas às atividades. A primeira ideia é fazer a leitura do arquivo que vocês estão vendo aqui e depois tentar desenvolver as atividades no caderno que vocês têm, fotografar para mim as respostas e enviar para mim através do Google Classroom de preferência. Se tiver alguma dúvida, vocês também podem tentar pedir auxílio para o pai ou para a mãe de vocês. Grava um vídeo para mim ou um áudio, manda para mim, encaminha para a coordenação com a dúvida que vocês têm. Aí eu vou poder explicar melhor, colocar uma aula específica para a dúvida de vocês, tá? Então, continuando. Sobre o caderno 4, o conteúdo de expressões numéricas, então, envolvendo conteúdo que vocês já sabem. Imagina, então, expressões numéricas envolvem mais de um número e mais de uma operação, talvez aparecendo para a gente poder desenvolver. Não importa quantos números, quantas operações a gente está observando na expressão numérica, a gente consegue achar sempre um valor, um número, um resultado para a expressão. No caso aqui, vocês estão vendo na parte de baixo do vídeo o item A e o item B. Tá aparecendo ali para mim a operação de potenciação, ali 5 ao quadrado, o sinal de menos, tá aparecendo parênteses, colchete, chave, tá aparecendo uma soma ali, 5 mais 3, apareceu multiplicação por 2, apareceu uma subtração, apareceu 1 ao quadrado e uma multiplicação por 5. Isso tudo no item A. Desenvolvendo essa operação, essa expressão numérica, a gente vai achar só um número que a gente chama de valor numérico. Para desenvolver esse tipo de questão, dessa expressão numérica, a gente faz uma leitura sempre da esquerda para a direita, a gente identifica as operações que tem que desenvolver. Então, considero, a primeira ideia, para facilitar, é da esquerda para a direita. Depois disso, a gente começa a identificar. Você tem parênteses, colchete e chave. A ideia é a gente resolve as operações que estão dentro do parênteses, dê preferência para isso. Depois de resolver o que está dentro do parênteses, o valor é desenvolver as operações que estão dentro do colchete. E por último, as operações que estão dentro da chave. Depois disso, o que a gente vai lembrar e considerar? As operações, elas têm uma ordem de importância. Depois de considerar ainda, se tiver aparecendo o parênteses, o colchete e a chave, a gente vai lembrar que a potenciação e a raiz quadrada são as duas operações que, se a gente ler, observar elas em uma atividade, a gente vai desenvolver elas primeiro. Depois disso, as operações de multiplicação e divisão, elas têm a mesma importância, mas são resolvidas, então, em primeiro momento, potenciação e raiz quadrada. No segundo momento, multiplicação e divisão. E por último, o que sobrar é adição e subtração num terceiro momento. Então, são três fases para resolver a expressão numérica. Primeiro, fazer a leitura da esquerda para a direita, identificar segundo passo, identificar se tem parênteses, colchete ou chave, e a gente desenvolver as atividades seguindo essa ordem. E em terceiro, desenvolver as operações na ordem que eu acabei de falar. Primeiro, potenciação e raiz quadrada. Segundo, multiplicação e divisão. Terceiro, adição e subtração. Se vocês não acham que eu estou falando a verdade, se vocês acham que eu estou mentindo, faça a leitura do texto que está aparecendo aí para vocês
Em último caso, se ainda não estiver confiando, faça uma pesquisa no livro didático ou na internet envolvendo a ideia do conteúdo de expressões numéricas. Como desenvolver uma expressão numérica e valor numérico. Mas eu estou falando a verdade, confia em mim, tá, pessoal? Vamos lá. Então, continuando, eu vou pegar aqui pela ordem, tá aparecendo o item A e o item C. Eu vou fazer um segundo desenvolvimento desses exemplos que a gente vai utilizar para as atividades. Eu vou escrever no caderno como se faz a conta, como se identifica cada um dos itens. Aqui ela já está resolvida, está com um esquema de setas, está muito organizado. Mas quando vocês fazerem a leitura, então, da esquerda para a direita, a gente vai começar a desenvolver ali no item A. Dentro do parênteses, fazer a leitura e identificar o que está dentro do parênteses. 5 mais 3. Resolvo isso. 5 mais 3 é 8. Elimino os parênteses porque eu já descobri o valor que estaria entre os parênteses. Depois de fazer a soma 5 mais 3, o resultado é 8. Imagina que ele cai dentro do colchete. A próxima sequência, o próximo valor que eu tenho que desenvolver é o que está dentro do colchete. No caso ali tem uma multiplicação por 2. 8 vezes 2 dentro do colchete. Outra coisa que apareceu ali na leitura é a potenciação 5 ao quadrado. Esse valor eu posso desenvolver ele ao mesmo tempo, porque eu sei que ele não vai interferir no valor que está dentro do parênteses ou dentro do colchete. Eu posso fazer isso para tornar a conta um pouquinho mais rápida, o desenvolvimento dela, e para ter um melhor entendimento da atividade de expressão numérica. Então, ali, ao mesmo tempo que eu fiz a soma 5 mais 3, dentro do parênteses, lá dentro da chave tem 5 ao quadrado. Eu penso, 5 ao quadrado são dois números iguais. 5 vezes 5, 25. Dentro do colchete, 8 vezes 2, 16. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Eu coloco todos esses valores dentro da chave, seguindo a sequência ali que eu estou vendo. E daí eu vou observar que tem uma subtração. Então eu vou olhar da esquerda para a direita. 25 menos 16 e depois ainda tirar 1. Resolver essas duas subtrações, olhando sempre da esquerda para a direita. O resultado ali, 25 tira 16 dá 9. 9 tira 1 sobra 8. Então, dentro da chave, o valor que representa ali o que está dentro da chave é 8. Aí eu resolvo a multiplicação por 5 que está aparecendo no final. 8 vezes 5, 40. Então, no item A, o exemplo que está ali, não importa quantos números, quantas operações estiverem aparecendo, a gente desenvolve ela na ordem da esquerda para a direita, olhando, identificando o que está dentro do parênteses, depois do colchete, depois da chave, e por último, levando em consideração as operações. Primeiro, potenciação em raiz quadrada, multiplicação e divisão depois, e por último, adição e subtração. Tá? Vocês vão poder fazer a leitura desse arquivo, ele já está postado no Google Classroom. Então, os itens A, B, C e D, eu expliquei o item A. O item B, o item C, o item D, eles seguem o mesmo desenvolvimento. Se tiver alguma dúvida, escreve para mim uma mensagem usando lá o Google Classroom. No primeiro momento que eu ver, identificar a dúvida, eu posso fazer uma videoaula específica para tirar essa dúvida, tá, pessoal? Então, continuando. Aí na página 5, essa atividade são 10 questões. O que eu pensei? Então, durante essa semana, na aula de segunda, quarta e sexta-feira, vocês vão desenvolver essas 10 atividades aqui para mim. No item 1, identificar as operações lendo da esquerda para a direita. Por exemplo, no item A ali, 7 menos 2 vezes 3. Tem uma subtração e uma multiplicação. Eu sei que a multiplicação tem prioridade para ser resolvida. Vou resolver primeiro. 2 vezes 3, 6. A subtração eu resolvo depois. O 7 que está ali na frente, 7 menos o 6, que é o resultado que eu acabei de obter. Aí eu vou determinar o valor numérico dessa expressão. As outras questões, então, por exemplo, quando você observar na leitura parênteses, tenta resolver o que está dentro do parênteses primeiro. Quando tiver raiz quadrada e potenciação, por exemplo, no item E, resolve as duas operações, da esquerda para a direita, resolve as duas ao mesmo tempo, deixa a subtração por último. No item F,
tem uma raiz quadrada e tem um valor que está dentro do parênteses. Resolve os dois ao mesmo tempo, da esquerda para a direita. Primeiro a raiz quadrada, depois a multiplicação. Questão 2. Seguindo o mesmo exemplo que eu dei anteriormente. A partir da leitura, você resolve as operações da esquerda para a direita. No caso ali, na questão 2, tem parênteses, olha as operações que estão dentro do parênteses. Qual delas tem a maior importância para a gente resolver em primeiro lugar? Depois, o que sobrar, e assim sucessivamente. Na questão 2, na questão 3, aqui é uma expressão numérica. Vocês vão fazer duas vezes algum número, ele está representado ali pela letra N, e elevar ao quadrado. Tem uma multiplicação e tem uma potenciação para elevar ao quadrado. Vocês têm que considerar qual dessas operações é mais importante fazer primeiro. Eu sei que é a potenciação. Aí, o que acontece? Tem uma tabelinha para vocês completarem com esses valores. No lugar do N, vai ser algum número que está aparecendo ali. E o valor da expressão numérica, duas vezes o valor do N elevado ao quadrado. Vocês têm que adivinhar qual número foi usado para dar aquele resultado. Então, eu vou pegar um exemplo aqui do começo. Lendo a tabela, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. E eu ainda vou multiplicar por 2 essa potência. 25 vezes 2 dá 50. Olha na tabela que tem uma correspondência. O 5 virou 50. Na questão 4, a partir da leitura, vocês vão determinar qual operação é mais importante resolver primeiro. Aí vocês vão determinar o resultado que está sendo pedido no item 4. Questão 5, também questões de leitura. Questão 5 e questão 6, na verdade, perdão. Qual que é a leitura? Identificar o parênteses, colchete ou chave, fazer essa leitura da esquerda para a direita, determinar qual operação vocês vão desenvolver primeiro, tá? Voltando aqui para cima, por favor. Na questão 7, essa quantidade que está aí, vocês podem reparar, tem 5 cubos no primeiro quadro e tem 6 cubos no segundo quadro. Vocês têm que utilizar uma expressão numérica que represente essas quantidades. Vocês vão observar no item A, B, C, D, E e F. Toma cuidado, alguns alunos podem achar que tem até mais de uma solução. Confere o resultado, se for esse é o caso. Tem algumas alternativas que são parecidas com o resultado que vocês estão vendo ali da quantidade de cada quadrinho. Então, tomem cuidado, tá? Na questão 8, são questões, de novo, leitura de uma expressão numérica. Faz a leitura da esquerda para a direita, identifica se tem parênteses, colchete ou chave. No caso da questão 8, não tem. E, por último, você desenvolve as operações envolvendo o grau de importância delas. De novo, se tiver potenciação e raiz quadrada. Depois disso, se tiver multiplicação e divisão. E, por último, adição e subtração. Na questão 9, também é uma questão de leitura e interpretação, envolvendo essa expressão numérica que está aí. De novo, a potenciação e a raiz quadrada a gente desenvolve primeiro. Depois disso, a multiplicação, não tem divisão. E o que sobrou ainda é somar a adição, né, dos valores que estão aí. Por último, a questão 10. Vocês vão elaborar uma expressão numérica a partir da situação que vocês estão vendo na questão 10. Ela chega a ser até meio simples. É leitura e interpretação. Vocês vão colocar as operações que vocês estão observando ali na leitura da questão 10. E por último, na questão 11, novamente, são expressões numéricas. Fazer a leitura da esquerda para a direita, identificar parênteses, colchete ou chave, se tiver, e determinar, desenvolver as operações com a importância dela. Primeiro, potenciação e raiz quadrada. Segundo, multiplicação e divisão. Por último, deixar adição e subtração para o final. Tá? Muito obrigado por ter assistido essa videoaula.